Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Beth, de artes, vocês lembram? Pois é. Eu vou falar sobre a história de Macaé, tá bom? E vocês devem conhecer aqui, Macaé, tá vendo? Uma cidade linda. Ela é conhecida como capital nacional do petróleo, a princesinha do Atlântico. E quem mora em Macaé é macaense. Esse é o gentílico de Macaé. Bem, É, nós temos três símbolos importantes: a bandeira, o brasão e o hino, tá vendo? Bem, essa cidade fica no Rio de Janeiro, tá? É, tem alguns municípios que fazem limite com a cidade de Macaé: Carapebus, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Nova Friburgo, Rio das Ostras e Trajano de Moraes. A cidade tem 207 anos. Ela foi fundada em 29 de julho de 1813. Segundo o IBGE, em 2019, ela tinha 256.672 habitantes. Tá? Tá vendo aqui? Macaé é um município brasileiro do estado do Rio de Janeiro, eu já falei, né? Já falei as cidades vizinhas, que têm limite com Macaé. E aqui a etimologia. O nome do município é uma referência ao rio Macaé. Não restam dúvidas de que é um vocabulário de origem indígena, porém seu significado ainda é controverso. Queria alguns estudiosos que o termo procedesse da corruptela de Macaé, que entre os nativos significa macaba doce, por extensão coco doce, produzido pela primeira macaíba abundante na região. Eduardo de Almeida Navarro aponta como origem etimológica o termo do tupi antigo mocaiê, que designava a variedade da palmeira conhecida como macajaíba ou bocaiúva. A atual bandeira da cidade apresenta o desenho de um coqueiro. Outros afirmam que os índios goitacais se utilizavam da palavra Macaé, que significaria Rio dos Bagres, para denominar Rio Macaé. Um minuto. Bem, descobertas de sambiquis na praia de Imbitiba comprovam que a região já era povoada por indígenas há milhares de anos. Quando os primeiros colonos de origem europeia chegaram ao local, encontraram duas tribos rivais, os tamoios e os goitacais. As terras do atual município faziam parte da capitania de São Tomé, indo do rio Itabapoana ao rio Macaé, e foi batizada de Macaé. Seu povoamento de origem europeia iniciou-se em 1614, quando Portugal se encontrava sob o domínio da Espanha. Para evitar invasões de inimigo, criou-se uma aldeia de índios catequizados. Os primeiros registros jesuítas em Macaé datam de 1664. No princípio, foi fundada à margem do rio Macaé e próxima ao Morro de Santana. Uma fazenda agropecuária que, no correr dos anos, ficou conhecida como Fazenda de Macaé. Na base do morro, entre este e o rio, levantou-se um engenho de açúcar com todas as dependências e lavouras necessárias. Além do açúcar, produziam farinha de mandioca em quantidade, extraíam madeira para construções navais e edificações. No alto do morro, foram construídas um colégio, uma capela e um pequeno cemitério, o qual guarda até hoje os restos do desembargador João Cardoso de Menezes. Nesta ocasião, os jesuítas foram expulsos do Brasil, imposição feita pelo Marquês de Pombal. Em 1813, foi elevado a município, e em 1846, a vila de Macaé passou à condição de cidade.
como a produção açucareira e cafeeira se expandiram muito, e o porto de São João da Barra não estava mais dando conta do movimento, iniciou-se, então, em 1844, a construção do canal Campos-Macaé, com 109 quilômetros. No dia 11 de abril de 1832, o inglês Darwin, após meses de viagem, após passar por Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu, se sentiu mal e, ao chegar em Macaé, devido ao cansaço, ele desmaiou, sendo levado para a localidade a 3 quilômetros ao sul da entrada do rio Macaé, na praia de Imbetiba, onde hoje existe a base da Petrobras. Neste lugar, Darwin dormiu em um estabelecimento comercial chamado Venda do Mato. No dia seguinte, foi para a Fazenda do Sossego. Nesta fazenda, hoje parte do município de Conceição de Macabu, Darwin coletou insetos e répteis que foram catalogados e incorporados à sua famosa coleção e que serviram de base para a sua mais notável publicação, A Origem das Espécies. Bem, olha aqui como é que era a cidade, olha, Avenida Feliciano Sodré, em meados do século XX. Olha. Bom, a partir de 1974, descobriram o petróleo na Bacia de Campos. Aí a cidade cresceu muito, desenvolveu, se transformou, e vieram pessoas de vários lugares, tanto do país quanto do mundo inteiro. Sempre vem muita gente do Brasil todo em busca de emprego para a cidade de Macaé. Tá? Muitas vezes eles não conseguem emprego e é onde ocorrem assim, os problemas estruturais da cidade devido à falta de infraestrutura para receber tantas pessoas. Bem, alguns pontos turísticos. Esse aqui é o prédio da Câmara Municipal de Macaé, olha. Ele fica na Avenida Rui Barbosa, lá no centro. De 1910 a 1933, esse prédio foi sede do Executivo e do Legislativo. Depois de passar por reformas, foi inaugurado em 30 de junho de 2016, como Museu do Legislativo, tendo como objetivo resgatar e preservar a história da política de Macaé. E, se vocês forem observar, ele preserva... Vou tentar dar um zoom aqui para vocês verem. Olha, ela preserva a aparência neoclassicista, olha, tá vendo? Por que neoclássico? Ela tem simetria, é a mesma coisa de um lado e do outro, tem esses balaustres que parecem colunas, essas colunas, isso tudo é parecido com os templos gregos e construções gregas e romanas, tá vendo? E renascentistas também, a gente chama de clássicas, né? Aqui, essas colunas clássicas. Isso aqui é um arco de volta perfeita, tá vendo? Que os romanos, eles usavam muito. Então, ela parece uma construção greco-romana. E o neoclassicismo é uma inspiração na arte greco-romana e renascentista. E na época de Dom Pedro, e que eles vieram para cá, para essa região, eles trouxeram essa cultura arquitetônica para cá, tá? E vocês vão encontrar algumas construções da época e posterior, pouco depois da época, né? O Colégio Castelo, a Escola Matias Neto, tem várias construções bem neoclassicistas, de estilo neoclassicistas, ou neoclássico, tá? A nova Câmara Municipal está situada na Estrada da Virgem Santa,
e leva o nome de Palácio do Legislativo Natálio Salvador Antunes, que é o nome do pai do vereador Paulo Antunes. Ah, vocês estão vendo isso aqui? Quem lembra disso aqui? Desse prédio, dessa construção? É o prédio da Prefeitura Municipal. Vocês sabiam que Oscar Niemeyer foi um grande arquiteto brasileiro? Ele sofreu influência de um... recebeu influência de um grande arquiteto francês chamado Le Corbusier. Oscar Niemeyer, ele que projetou esse edifício, estão vendo? É bem o estilo do Oscar Niemeyer, tá vendo? Ele costuma fazer a planta sobre pilotis, sobre colunas, né? Ele gosta de dar uma arredondada no espaço, olha só. E gosta de colocar vidro também. Ele integra o espaço externo com o interno, olha. Foi projetada por Oscar Niemeyer e o prefeito Alcides Ramos contratou em 1983 o arquiteto, o qual projetou essa estrutura para 8 andares. Porém, o tamanho só era permitido com 4 andares. Aí ficou essa problemática até 2001. E o Niemeyer não alterava as suas plantas de jeito nenhum. Ele fazia um projeto, não mexia mais. Só que ele entendeu que havia uma limitação na cidade, aí ele cedeu. Ele acabou fazendo um projeto para 4 andares, e aí foi concluído esse prédio, que nós temos orgulho de ter na cidade de Macaé, uma arquitetura projetada, uma construção projetada por Oscar Niemeyer. Olha, essa aqui é a cabeceira do Sana. Quem já foi ao Sana? O Sana é um lugar lindo, maravilhoso, né? De lá dá para ir para o Peito do Pombo, que é um morro lindo, uma paisagem linda, lá no alto, que as pessoas fazem trilha e chegam até lá. No Sana tem diversas cachoeiras. Ah, aqui, ó, Solar do Monte Elísio. Tá vendo? O Solar do Monte Elísio foi erguido no alto do bairro Visconde do Araújo, de Araújo. O solar nunca foi tombado como patrimônio histórico, mas as irmãs permitem sua visitação. As pessoas podem ir lá visitar. Hoje é a sede do Instituto da Nossa Senhora da Glória. É o Colégio Castelo. Lembra aqui, ó, Instituto Nossa Senhora da Glória, Castelo. Sua construção ocorreu em 1852, no estilo neoclássico, olha bem. Aqui os arcos, olha, de volta perfeita, essas imitações de colunas, isso tudo parece, tem uma simetria. Então, isso tudo parece uma construção do estilo neoclássico, tá vendo? Agora, quem conhece aqui, todo mundo já passou ali na ponte, indo para Barra, e já avistou o Forte Marechal Hermes, tá vendo? Olha. Dizem que ele foi construído em 1761. Não há quem afirme, mas tem gente que diz que foi em 1725, que foi uma fortaleza erguida para defender o litoral macaense. Sofreu uma reforma em 1908 e foi inaugurado em 1910. E o nome como eu já falei, Forte Marechal Hermes, do Marechal Hermes Rodrigues da Fonseca. Ó, o farol de Imbitiba. Tá vendo onde fica a Petrobras? Pois é. Olha bem. O farol foi construído em 1880. Olha como que ele é antigo. Para atender as necessidades do Porto de Imbitiba, que funcionava como escoadouro da produção agrícola da Baixada Campista de Macaé. Aqui, ó, Parque de Exposição. Quem já foi no Parque de Exposição? Latife Mussi. Ele fica lá no Barreto, olha. Tá vendo? É considerado o terceiro melhor parque do país em infraestrutura. Tem 80 mil metros quadrados.
Entre os eventos está a Expo Macaé, com rodeio, show de música popular, tudo de primeira qualidade, né? A Igreja de Santana, olha, aqui, ó, é essa que eu coloquei como fundo aqui, ó, tá vendo? Pois é, a Igreja de Santana, ela tem muitas lendas, muita gente conhece as lendas da Igreja de Santana, tá vendo? Aqui a lenda da Santa Fujona. A porta principal da Igreja de Santana foi voltada para o oeste, para impedir que a santa fugisse do altar, visto que sua imagem foi encontrada na ilha de Santana. Eles achavam que a santa fugia até modificarem a porta de entrada, tá? Como a fachada era voltada para leste, a santa sentia saudade da ilha e sumia, fugia do altar da igreja, sendo sempre encontrada novamente na ilha de Santana. Então, mudaram a fachada da igreja para o lado oposto, onde a santa não poderia mais avistar seu local de origem, não mais poderia fugir. A imagem da santa sumiu na década de 1990. O prédio construído por padres da Companhia de Jesus em 1630 localiza-se numa elevação com vista para toda a cidade, junto a um cemitério do mesmo nome. Tem ali a tradicional procissão do Senhor Morto. Essa procissão percorre as ruas da cidade, viu? Na Sexta-feira da Paixão. Quem lembra do Solar dos Melos? Olha só. O Solar dos Melos fica lá no centro, né? É uma construção em forma de chalé. Ela é datada de 1891. É um estilo bastante eclético. Quer dizer, é bem misturado, é uma mistura de vários estilos. Foi construído pelo mestre arquiteto Manuel Ribeiro Capelão. Teve seu primeiro dono, o português Bento Afonso da Silva. E depois o jornalista ativista e político e comerciante César de José de Souza Melo, filho do fundador do jornal O Século, que foi mais importante veículo de comunicação em Macaé. Epa! Caramba, sumiu tudo aqui. Calma que nós vamos voltar lá. Opa, chegamos. A partir de então, o Solar passou a ter intensa movimentação cultural. Em 1999, ele foi desapropriado com a proposta de se tornar um centro cultural. Em 2003, começaram as obras de restauração. Hoje, o Solar dos Melos é oficialmente o Museu da Cidade de Macaé. Um espaço para pesquisas e atividades científicas e projetos audiovisuais. Um dos projetos é o Curta no Museu, 2 salas de exposições temporárias e uma com exposição permanente. Seu acervo possui peças do século XIX. Tem um auditório chamado Washington Luiz. Esse foi um macaense muito importante, viu? Ele foi presidente do Brasil. Vocês sabiam? Washington Luiz. E foi premiado diversas vezes o Antônio Álvares Parada, que foi um memorialista macaense. Ele guarda a memória de várias coisas importantes sobre Macaé. Tem a visitação também lá, se vocês quiserem ver. Enfim. Então, essa é apenas uma ideia da história de Macaé, uma coisa se pesquisarem na internet, tem muito mais coisas a respeito. A Wikipédia tem muitos registros sobre a história, mas de forma mais detalhada. Então, um beijo a todos, até mais. Muita saúde para todos, tá bom? Tudo de bom. Beijinho.